Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus e nesta manhã do dia 21 de junho, nós vamos meditar em Salmos do capítulo 76 ao capítulo 78 e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos continuar com mais um Salmo de Asaf. Isso mesmo, e aqui para ser acompanhado com instrumento de corda. Lembrando que falamos ontem, né? Asaf, ele era um levita, isso mesmo, e ele foi ordenado ao exercício desse ofício através de Davi, quando organizou, né? Constituiu Asaf ali o chefe, né? Responsável por este louvor, por tudo aquilo que envolvia, né, esse momento no templo que Salomão construiu, mas que Davi já deixou tudo organizado. Então, aqui Asaf começa dizendo: Deus é honrado em Judá. Grande é o seu nome em Israel. Então, aqui ele faz menção do reino norte e do reino sul. Isso mesmo. Jerusalém é onde ele habita. Jerusalém, Monte de Sião, é o seu lar. Quebrou ali as flechas flamegantes do inimigo, o escudo e a espada e as armas de guerra. Tu és glorioso e mais majestoso que os montes eternos. Os inimigos mais valentes foram saqueados e jazem no sono da morte. Nenhum guerreiro foi capaz de levantar as mãos quando o repreendeste, ó Deus de Jacó. Cavalos e cavaleiros ficaram imóveis. Não é de admirar que sejam tão temidos. Quem pode permanecer diante de ti quando irrompes a tua ira? Dos céus pronunciastes tua sentença. A terra estremeceu ao teu clamor. Tu te levantastes para julgar, ó Deus, para salvar os oprimidos da terra. E aí ele continua: a rebeldia humana resultará em tua glória, pois tu a usas como arma. Façam votos ao Senhor seu Deus e cumpra-o. Isso mesmo, pois todos pagam tributos àquele que deve ser temido, pois ele acaba com o orgulho do príncipe, dos reis da terra e o temem. O 77, ele continua novamente falando: clamo a Deus, sim, grito bem alto. Quem dera que Deus me ouvisse. Quando eu estava angustiada, eu busquei ao Senhor, orei a noite toda, de mãos estendidas para o céu, mas a minha alma recusou ser consolada. Lembro-me de Deus e começo a gemer e desfaleço, ansioso pela sua ajuda. Tu não me deixas dormir? Estou tão desesperado que nem consigo falar. Penso nos dias que se passaram, nos anos que há muito se foram. À noite relembro canções alegres, consulto a minha alma e procuro compreender a minha situação. Olha que reflexão ele nos traz, né? Aqui, que no momento à noite, quando nós vamos deitar, né? É o resumo do nosso dia ali. E é um momento muito especial de orarmos a Deus, agradecendo pelo nosso dia, pelas coisas boas e também dar graça pelas coisas ruins, porque Deus sabe o porquê de todas as coisas. A palavra diz que nós devemos dar graças por tudo, porque essa é a vontade do Pai para convosco. Então aqui ele fala que à noite, o que ele fazia? Ele relembrava as canções alegres, mesmo que o dia dele não tivesse sido tão bom. Ele consulta a alma dele e procura compreender a situação. Acaso o Senhor me rejeitou em definitivo? Jamais voltará a ser bondoso comigo? Seu amor foi para nunca mais voltar? Deixou de cumprir sua promessa para sempre? Deus se esqueceu de ser bondoso em sua ira? Fechou a porta para a compaixão? Pensei, por esta razão é que sofro.
Ó Altíssimo, voltou a sua mão direita contra mim. Depois, porém, me lembro de tudo o que fizeste, Senhor. Recordo-me das tuas maravilhas do passado. Estão sempre elas em meu pensamento. Não deixo de refletir sobre os teus poderosos feitos. O que ele está falando? Que a nossa mente, geralmente, no findado dia, vai relembrar aquilo que não foi bom. E muitas vezes, só depois de refletirmos um pouco mais, vamos lembrar de quão bondoso o Senhor é para conosco. Que muitas situações ruins teve livramento, teve cuidado, muitas mortes foram evitadas. E aqui Asaf faz essa reflexão, né? Ele fala, Deus, teus caminhos, ó Deus, são santos, que Deus é poderoso como nosso Deus. És o Deus que realiza as maravilhas. Mostra o teu poder entre as nações. Com o teu braço forte, resgataste teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e estremeceram, até a profundeza do mar se agitou. As nuvens derramaram chuva. Os trovões ressoaram nas alturas, os teus relâmpagos riscaram o céu. No redemoinho, onde houve um estrondo do teu trovão, os relâmpagos iluminaram o mundo, e a terra tremeu e se abalou. Teu caminho passou pelo mar, teu trajeto pelas águas poderosas, e ninguém percebeu os teus passos. Conduziste teu povo como um rebanho de ovelha e pelas mãos de Moisés e de Arão. Olha a reflexão dele aonde chegou, né? Em Moisés e em Arão. E por fim, o capítulo 78, ele diz, ó Deus, o meu povo ouça as minhas instruções, abra os ouvidos para o que eu direi. Pois lhe falei por meio de parábola e ensinarei enigmas de nosso passado. História que ouvimos, conhecemos, que os nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos essas verdades dos nossos filhos, mas contaremos às gerações seguintes os feitos gloriosos do Senhor e o seu poder e as suas maravilhas, pois ele estabeleceu seus preceitos a Jacó e deu a sua lei a Israel. Ordenou aos nossos antepassados que ensinasse aos seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos, ainda por nascer, o conhecesse. E eles, por sua vez, ensinassem aos seus filhos. Portanto, cada geração deve sua esperança, deve colocar, deve pôr a sua esperança em Deus. Não esquecer dos seus poderosos feitos e obedecer os seus mandamentos. Assim, não serão como os seus antepassados, teimosos, rebeldes, infiéis, que se recusaram a confiar em Deus de todo o coração. Os guerreiros de Efraim, embora armados de arcos, deram meia volta e fugiram no dia da batalha. E não cumpriram a aliança de Deus e não quiseram ter acordo com a sua lei. Esqueceram que ele havia feito e as maravilhas que ele havia mostrado. Os milagres realizaram para os seus antepassados, as planícies de Zoar, a terra do Egito, pois ele dividiu o mar e os conduziu na travessia. Fez as águas se erguerem como muralha. Durante o dia, guiavam-o com uma nuvem. Durante a noite, com luz do fogo. No deserto, partiu as rochas para lhe dar água. E como jorra de um manancial, da pedra fez brotar riacho e correr água como um rio. Assim continuaram a pecar contra ele e se rebelaram contra o Deus Altíssimo no deserto. Puseram Deus à prova
em seu coração. Olha só, né? Ou seja, não creram, não confiaram. Isso é um alerta que nós devemos ter, né? Muitas vezes a nossa atitude, ela é de acordo com aquilo que o nosso coração sente, de aquilo com que o nosso coração tem como certeza, né? Então, por isso que é tão importante nós declararmos a palavra de Deus. Declarar que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa confiança, a nossa esperança está nele. Declarar isso, porque isso vai ficar guardado no nosso coração e isso vai modular a nossa reação nos dias da adversidade. Então, pega essa dica aí. E aí ele fala: sim, ele pôde bater numa rocha e dela fazer brotar água, mas não é capaz de dar pão e carne ao seu povo? Quando o Senhor ouviu isso, se enfureceu. O fogo da sua ira ardeu contra Jacó. Sim, a sua ira se levantou contra Israel, pois não creram em Deus e nem confiaram em seu cuidado. Apesar disso, ele deu ordem às nuvens, abriu as portas do céu, fez chover maná. Isso, para alimentá-lo, lhes deu pão dos céus. Eles comeram o pão dos anjos, receberam comida à vontade. Ele enviou dos céus o vento leste e por seu poder guiou ao vento sul. Fez chover carne como se fosse pó, muitas e muitas aves como a areia do mar. Fez aves caírem contra o acampamento ao redor das suas tendas. O povo comeu à vontade. Ele atendeu o pedido deles, o desejo deles, mas antes que estivessem satisfeitos, enquanto tinham comida na boca, a ira de Deus se levantou contra eles. E ele matou os seus homens mais fortes e feriu mortalmente os jovens de Israel. Ainda assim, continuaram eles a pecar, não confiando em Deus, apesar das suas maravilhas. Por isso reduziu a vida deles a um sopro e fez seus dias terminarem com terror. Quando Deus começou a matá-los, finalmente o buscaram. Arrependeram-se, levaram Deus a sério. Então lembraram que Deus em sua rocha, que o Deus Altíssimo em seu Redentor, contudo foi só da boca para fora. Mentiram para ele com seus lábios, pois o coração não era leal a Deus, pois foram fiéis à sua aliança. E, no entanto, ele foi misericordioso, perdoou seus pecados e não os destruiu. Muitas vezes conteve sua ira e não se enfureceu contra eles, pois ele lembrou de que eram simples mortais. Passam como o vento e não voltam mais. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e se entristeceram naquela terra desolada. Repentinamente puseram Deus à prova e provocaram o Santo de Israel. Você percebeu que esse capítulo 78 é uma retrospectiva de tudo o que aconteceu desde a saída do Egito? Pois bem, ele fala, né? Entregou as plantações alargatas, transformou os rios em sangue, destruiu videiras com granizo, entregou seu gado à chuva de pedras. O que ele está falando? Está falando das pragas do Egito. No versículo 51, matou todos os filhos mais velhos do Egito, a morte dos primogênitos. E ele continua, mas conduziu seu povo como um rebanho de ovelhas e os guiou em segurança pelo deserto, manteve-os salvo e não tiveram medo. O mar cobriu os seus inimigos. Ele continua, levou o povo até a fronteira da Terra Santa, região montanhosa. Ainda assim continuaram a colocar o Deus Altíssimo à prova. Voltaram atrás, foram infiéis como seus antepassados e mostraram-se indignos de confiança. Quando Deus o ouviu, enfureceu, porque provocaram a ira ao construir altares de ouro e deuses de outros deuses, né?
com seus ídolos, despertaram os ciúmes de Deus. E aí ele fala, ele se enfureceu contra ele, sua propriedade. Os jovens foram consumidos pelo fogo, as moças não puderam entoar canções nupciais, os sacerdotes foram mortos à espada. Então o Senhor se levantou como um sono, como um guerreiro que desperta da embriaguez. Fez os inimigos recuarem e os entregou à vergonha como sempre. Rejeitou, porém, os descendentes de José e não escolheu a tribo de Efraim. Antes, escolheu a tribo de Judá. A tribo do rei Davi e, consequentemente, perpetuou o trono de Davi através da sua descendência, que é Cristo Jesus. Isso mesmo. E aí ele fala, Antes escolheu a tribo de Judá, no monte de Sião, que ele amou. Ali constituiu seu santuário, alto como o céu, firme e duradouro como a terra. Escolheu Davi, o seu servo, e dos currais o chamou. Tirou do pastoreio de ovelha e cordeiro e tornou pastor dos descendentes de Jacó. O povo a quem Deus pertence, Israel. Com um coração sincero, Davi cuidou deles e os conduziu à sensatez. Deixa eu orar por você. Senhor Deus, colocamos diante de Ti o nosso coração. Tu que nos conhece, nos sondas, Tu que sabes o intento do nosso coração e tudo que se passa na nossa mente, o nosso ontem, o nosso hoje, o nosso amanhã. Queremos dizer, Senhor, que confiamos em Ti. Queremos dizer que Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Libertador, o nosso Senhor a quem adoramos hoje. E queremos declarar que todas as coisas queremos deixar aos Teus pés. Em nome de Jesus, amém e Deus te abençoe.